Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Joel 2, versículo 8. Gafanhotos sempre mantêm sua ordem, e ainda que sejam legiões, não se amontoam uns sobre os outros, confundindo suas fileiras. Este notável fato da história natural demonstra o quão inteiramente o Senhor incutiu o espírito de ordem em seu universo. Considerando que as menores criaturas animadas são tão controladas por esse espírito, como são as ressoantes esferas celestiais ou os serafins mensageiros. Seria sábio que os cristãos fossem governados pela mesma influência em toda a sua vida espiritual. Em suas virtudes cristãs, o valor de alguém jamais deveria usurpar o de outro, ou consumir a essência do restante para sustentar-se a si. A simpatia não deve suprimir a honestidade. A coragem não deve golpear a fraqueza para fora do campo. A modéstia não deve abalroar o vigor e a paciência não deve massacrar a determinação. Então também, em relação a nossos deveres, não devemos interferir nos assuntos dos outros. A utilidade pública não deve ferir a piedade individual. O trabalho da igreja não deve espremer a adoração familiar em um canto. É impróprio oferecer a Deus uma tarefa que esteja manchada com o sangue de outra tarefa. Cada coisa tem sua beleza, em seu momento específico. Caso contrário, perde a beleza. Foi para o fariseu que Jesus disse: devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas? A mesma regra aplica-se à nossa situação pessoal. Precisamos ter o cuidado de saber qual é o nosso lugar, tomá-lo e nos mantermos ali. Precisamos ministrar conforme a habilidade que o Espírito nos deu e não nos intrometer no domínio de nosso irmão servo. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a não cobiçar os lugares elevados, mas a nos dispormos a ser os menores entre os irmãos. Longe de nós sermos espíritos invejosos e ambiciosos, sintamos a força do comando do Mestre e façamos o que ele nos propõe, mantendo a ordem com o restante da multidão. Nesta noite, sondemos e vejamos se estamos mantendo a unidade do Espírito nos elos da paz, e que nossa oração seja esta: que em todas as igrejas do Senhor Jesus prevaleçam a paz e a ordem. Glória a Deus. Irmãos, tem tanta coisa feia acontecendo por aí, muitas igrejas que se dizem igrejas. A gente só vê desordem, bagunça, líderes querendo ser maior do que o outro. Muitas igrejas aí têm briga internamente porque um quer ser maior do que o outro. Ninguém aceita ser menor, ninguém aceita ser servo. E fazendo isso, eles estão contrariando a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. E mesmo assim, ele veio aqui na terra, se comportou com humildade, foi simples, serviu, lavou os pés dos seus discípulos. E tem uns aí que só porque tem o título de pastor quer ser maior do que todo mundo. Maltrata os irmãos, maltrata o membro da sua igreja. Só porque tem um posto elevado, digamos assim, ele acha que pode tudo, que ele é o melhor. As coisas têm que ser do jeito dele. Senão ele não quer, ele não aceita. E isso não é atitude de um cristão verdadeiro. Se você conhece alguém assim, não precisa ser nem líder, nem pastor, porque também tem muitos irmãos que é soberbo. Tem muitos irmãos que só querem ser, que maltratam os outros que são menores, que se acham mais santos do que os outros. Se você conhece alguém assim, o exorte. Fala: irmão, isso não está certo. O nosso Senhor Jesus Cristo foi humilde, foi manso. O Senhor Jesus Cristo, ele tratou todos com mansidão, com amor. Se tem alguém que poderia nos tratar como pequenos, porque de fato somos, era o Senhor Jesus. Mas ele nos tratou com amor, com carinho, nos abraçou, perdoou os nossos pecados, nos trouxe para perto dele. Então não é correto um cristão viver com soberba, um cristão querer sempre ser maior do que o irmão. Muitas vezes até puxa o tapete do outro irmão. E isso é o que tem mais acontecido. A gente vê igrejas aí, dentro da própria igreja, não é nem uma contra a outra, dentro da própria igreja, um puxando o tapete do outro. Veja o nível de soberba que estamos presenciando esses últimos 10 anos. A pessoa é pastor, aí tem outros pastores, só que ela se acha melhor do que os outros. Então, ela vira bispo. Aí tem outros bispos, só que ela se acha melhor do que esses outros bispos também. Aí ela se torna profeta, só que tem outros no mesmo nível que ela, no mesmo cargo. Ela olha e fala: não, eu sou melhor do que eles. Ela pega e se intitula o quê? Apóstolo. E depois de apóstolo vai vir o quê? Vão se tornar anjos?
serafins, querubins? Veja a soberba. Ficam querendo um atropelar o outro, um ser maior do que o outro. E isso não é atitude de cristão. E por isso eu te digo com toda certeza e com toda firmeza que aqueles que são soberbos, que aqueles que buscam sempre o lugar do outro, ser maior do que o outro, não são cristãos. Não são. Não são filhos de Deus, porque eles negam a ordem do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que são filhos de Deus, eles creem e obedecem os mandamentos do Senhor Jesus. Então vigiemos, vivamos com humildade. Se Deus te colocou para ser obreiro, glória a Deus, viva assim. Se Deus te colocou para ser membro da igreja, glória a Deus. Você pode muito bem ser membro e mesmo assim levar o evangelho para os outros. Falar de Deus para o seu vizinho, para a sua família, para os seus amigos, no seu trabalho. Você não precisa ser pastor para isso. E se Deus te colocou como ministro da palavra, como pastor, glória a Deus. Pregue o evangelho. Pregue com amor, com fidelidade, sem buscar cargos maiores. Seja grato a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Não queira ser soberbo e passar os outros para trás. Não faça isso, porque se você fizer isso, você não é filho de Deus. A sua fé, a sua profissão de fé não é verdadeira. Então vigiemos. Vamos refletir. Que o Senhor abençoe a sua noite e até a próxima, se assim Ele nos permitir.